dia, turminha! Boa manhã de quarta-feira para cada um de vocês. Como é que vocês estão? Estão se cuidando direitinho? Estão conseguindo fazer as atividades? Espero que sim. Vamos mais uma vez fazer nosso momento de reflexão, de agradecimento, né, turminha? Estamos vivenciando, como a Pro sempre vem falando, uma situação atípica, né? Uma situação que nenhum de nós imaginou vivenciar, que é a pandemia, né? Esse distanciamento social em virtude de um alto contágio desse vírus que é o Covid, não é verdade? Mas a gente precisa, sobretudo, agradecer. Nós somos privilegiados, sabe por quê? Porque nós temos o alimento nas nossas mesas, nós temos a possibilidade de fazer as atividades escolares, mesmo que à distância. A Pro entende que é difícil, que às vezes cansa, mas ainda assim somos privilegiados. Tem muitas crianças, muitos jovens, estudantes que não têm acesso à educação, às informações que nós temos. Tem crianças, tem jovens, tem adultos que também estudam, que não têm um celular para acompanhar uma aula, que não tem um computador dentro de casa, que não tem nenhum alimento. Então, esse é o momento da gente agradecer, de sermos gratos, que apesar das dificuldades que nós estamos vivenciando, tem pessoas que estão passando por dificuldades maiores, não é? Então, ao invés da gente reclamar, vamos agradecer. Você criança, você papai, você mãe, nós sabemos que é uma situação muito difícil, mas vamos trocar essa palavra cansaço, estou exausto, pela palavra obrigada, Senhor, por termos alimento, por termos saúde, por termos a oportunidade de, mesmo à distância, estarmos estudando. Então, hoje, nosso agradecimento, não é? Pelo nosso privilégio, e pedidos para as pessoas que mais necessitam, né? Aquelas pessoas que estão à margem, que não têm uma máscara para pôr no rosto, que não têm um alimento em suas mesas. Então, vamos agradecer por tudo. Somos privilegiados. Então, vem comigo fazer esse momento de oração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Então vamos lá, turminha, após esse momento de reflexão, de agradecimento, vamos colocar a mão na massa, vamos fazer atividade? Vem comigo. Pois então, turminha, hoje nossa primeira atividade vai ser de matemática, tá certo? Vamos lá pegar o material xerocado que ainda está com vocês, não é? Esse material aqui, combinado? Nós vamos colocar lá no finalzinho, tá bom? Já vou mostrar aqui a atividade para vocês, que hoje nós vamos falar sobre adição. É essa atividade aqui que nós iremos realizar hoje nesse material xerocado, tá certo? O que é que vocês irão fazer? Vocês vão resolver cada um desses cálculos aqui. Olha só, não é? São todos de adição. E o que é adição? É somar, é acrescentar quantidades, tá certo? Então, aqui nós teremos um grupo de continhas para que vocês possam resolver. Combinado? Lembrando que a gente sempre começa pela família das unidades. Combinado? Sempre começamos pelos números, de trás para frente, tá bom? A Pro vai dar um exemplo aqui só para a gente relembrar. Combinado? Então vem comigo. Então vamos lá, meus amores. A Pro colocou aqui no quadro um dos cálculos que vocês vão encontrar aí no material xerocado, tá bom? Nosso primeiro cálculo aqui é justamente esse que a Pro colocou aqui no quadro, que é o 602 mais 145, tá certo? Vamos relembrar as casinhas de cada número? Vem comigo. Olha só, nós temos aqui o 2 mais 5, que é a casinha das unidades.
unidades, os números que estão atrás. Nós temos aqui o 0 e o 4, que estão na casinha da dezena. E por último, nós temos aqui o 6 e o 1, que estão na casa da centena. E a centena nós vamos começar a trabalhar na semana que vem. Combinado, galerinha? Então vamos lá. Já identifiquei aqui a casinha, a ordem de cada grupo de números, tá bom? Agora nós vamos começar a somar, a acrescentar quantidades. Combinado? Olha só como a Pro sempre fala. A gente sempre começa pelos números de trás para frente, tá bom? Então vamos lá. Se a gente começa com as familhinhas que estão atrás, nós vamos começar pela casinha das unidades. Quem são as unidades aqui nesse cálculo? Hein, galerinha? Isso mesmo, nós temos aqui o 2 e o 5. Nós vamos somar 2 mais 5, tá certo? Então vamos lá. Como a Pro sempre explica nas adições, a gente não precisa voltar do 1, a gente vai aumentar. Se eu já tenho 2 mentalmente, 2 guardadinho aqui na cabeça, eu vou acrescentar esse 2, o 5, né? Vou aumentar a esse 2, 5 unidades. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui na casinha das unidades, eu somei o 2 mais 5 e encontrei quem? 7. Tá bom? Agora a gente vai para a próxima casinha, que é a casinha das dezenas, os números que representam a dezena, tá bom? E nós temos aqui 0 mais 4. 0 mais 4 é igual a 4 mesmo, porque o 0 aqui, nessa situação, turminha, ele não vai ter um valor que vai fazer com que o 4 aumente, tá bom? Então, quando a gente tem 0 e vai somar com algum número, esse resultado vai ser sempre o outro número. 0 mais 4 igual a 4. Eu poderia somar 10 mais 0, vai ser sempre 10. 20 mais 0 vai ser sempre 20, né? 7 mais 0 vai ser sempre 7, porque o 0, em algumas situações, ele é um elemento neutro, tá certo? E nessa situação aqui, o 0 está neutro, tá bom? Ele não vai fazer com que o 4 fique maior, tá bom? E por último, nós vamos aqui para a familhinha da centena, para a familhinha aqui da frente, tá bom? Então, vamos lá. 6 mais 1... nós temos 7, não é? Se a gente já tem 6 mentalizado na cabecinha, mais 1 na mão, nós temos aí, então, o 7. Então, já resolvi aqui a primeira continha aí da atividade de vocês, tá bom? Então, hoje em matemática teremos esse xerocado aqui e também teremos atividade no livro. Combinado, turminha? A Pro vai colocar lá no roteiro as 2 páginas que vocês também farão no livro relacionadas à adição, tá certo? Eu vou pegar aqui os livros para mostrar a vocês qual vai ser a tarefinha. Combinado? Aí a gente finaliza essa parte de matemática, tá bom? Tcharam! Voltei, viu, galerinha? Então, teremos ainda, além da atividade xerocada que a Pro já apresentou aqui para vocês, que vocês irão realizar aí, vocês vão ter atividade de adição também no livro, tá certo? No livro atualizado, que é esse aqui, vocês irão realizar as atividades das páginas 94 e 95, tá bom? Que são 2 páginas relacionadas à adição. Tá bom? Só pra gente dar aquela sistematizada. Combinado? Já no livro não atualizado, que é esse livro aqui, da base branquinha, vocês irão, a turminha que tem esse livro aqui, irá sistematizar aí o conhecimento de adição nas páginas 74 e 75, tá bom? A proposta das atividades são bem similares, ok? Ambas são sobre adição, tá bom? Adição simples, combinado? Então, meus amores, finalizando o xerocado de matemática, a atividade do livro, que também
vou colocar lá na rotina, né, as páginas direitinho, vocês irão fazer aquele momento gostoso de leitura, tá bom? Sempre teremos leiturinha livre para exercitar nossos conhecimentos, nossa oralidade e poder desenvolver outras habilidades, tá bom? Então, após matemática, leitura livre, combinado? Depois da leitura livre, tem aquele momento para a gente dar aquela respirada, combinado? Vocês irão descansar os 30 minutinhos direcionados ao nosso intervalo, ao nosso recreio. Vão lanchar, primeiro lavar as mãozinhas, né? Higienizar as mãozinhas, beber água e ir lanchar, tá bom? Brinquem também para dar aquela relaxada, que no retorno desses 30 minutos nós teremos mais tarefinha. Combinado? Eu vou beber minha aguinha, vou dar aquela relaxada e volto para a gente continuar. Combinado? Sigo daqui e você daí. Descansem, que temos mais tarefinha, tá bom? Beijinho, até já! Voltei, galerinha, e voltei animada. Vem dançar com a Pro, que a Pro já vai explicar qual vai ser nossa próxima atividade. Te ajudar no dia a dia. 5 amigos cantando essa melodia. Tato, visão, o paladar e o olfato. E com audição vamos dançar agora esta canção. 5 sentidos para te ajudar no dia a dia. 5 amigos cantam esta melodia para resultar. Eu acho que a partir desse trechozinho da música que a Pro colocou aqui para vocês já sabem que nós vamos falar sobre o nosso corpo, não é? Vamos falar sobre ações, atividades do nosso corpo que nos permite sentir, perceber tudo o que existe ao nosso redor. Vou colocar aqui um trechozinho novamente dessa música para vocês perceberem aí do que nós vamos falar, tá certo? Deixa eu colocar aqui mais um trechinho dessa música que depois eu mostro todinha para vocês, coloco lá na nossa rotina para que vocês possam ouvir, tá bom? Deixa eu colocar aqui e ver se eu acho o trechinho. Te ajudar no dia a dia. 5 amigos Cantam esta melodia, tato, visão, o paladar e o olfato. E com audição vamos dançar agora esta canção. 5 sentidos para te ajudar no dia a dia. 5 amigos cantam esta melodia. Para resultar isto. Pois então, turminha, encontrei aqui, né, esse trecho dessa música aqui bem divertida que fala sobre os sentidos. O que são os sentidos, Pro? Os sentidos são ações, atividades do nosso corpo que nos permite perceber, sentir tudo, mas tudo mesmo, o que existe ao nosso redor. Então vamos lá começar a falar sobre esses sentidos e em seguida a Pro propor a atividade para vocês. Então vamos lá, né, turminha? Vejam só, podemos identificar cores, observar uma paisagem, reconhecer o rosto das pessoas, observar tudo que existe ao nosso redor com um sentido para lá de especial, que é o sentido da visão, não é? O sentido da visão, turminha, é o sentido que nos permite reconhecer tudo isso que a Pro falou, não é? Identificar cores, identificar espaços, ambientes, não é? Identificar, reconhecer o rosto de uma pessoa, não é? Então, a visão é que nos possibilita essa sensação de enxergar tudo, né? De conhecer tudo que existe ao nosso redor. E as estruturas ou órgãos responsáveis pelo sentido da visão são os nossos amigos olhos, né? A Prolaís e outras pessoas, inclusive, usam óculos para que a visão fique, 100%, né? Mas sabemos, turminha, que tem pessoas que não têm esse sentido, ou porque já nasceram assim, né, sem o sentido da visão, ou porque ao longo da sua vida teve algum probleminha de saúde que acabou acarretando na perda da visão, né? E a gente tem que cuidar bem dos nossos olhos, né? Ter muito cuidado, principalmente nesse período de pandemia, sempre estar lavando as mãozinhas para não colocar a mãozinha suja nos nossos olhos, tá bom? Então, como a Pro ia dizendo, existem pessoas que não têm o sentido da visão, que são chamadas de deficientes visuais,
né? São pessoas que precisam ter mais acesso aos locais, que precisam de ajuda, não é? Para identificar coisas e tudo. E essas pessoas que têm deficiência visual normalmente têm os outros sentidos mais apurados, né? Inclusive, turminha, tem uma estratégia que possibilita que as pessoas deficientes visuais possam ter acesso às informações. Como a Pro diz, desses recursos é o Braille, né? Perdão, fugiu aqui a palavra Pro. Um desses recursos é o Braille, não é? Que é uma forma que os deficientes visuais têm para ler um livro, para identificar uma informação no rótulo de uma embalagem, né? Eu acho que se vocês observarem aí alguns produtos da Natura, tipo uma caixinha de sabonete, já tem, que são aquelas bolinhas ali que possibilitam as pessoas que não têm visão que identifiquem aquelas informações, né, através do Braille. Já temos computadores, né, em Braille, máquinas de datilografar em Braille também, né, são aparelhos que têm um custo alto, mas que estão dando possibilidade a algumas pessoas a terem acesso, né, mas infelizmente esse acesso ainda não chegou para todos, né, como a Pro já disse, são recursos muito caros, né, e que precisam chegar a toda a população, porque todo mundo tem direito à informação, né, turminha? Sejam portadores de deficiência ou não, todos nós somos iguais e temos direitos, não é? Então, o Braille é um recurso utilizado para os deficientes visuais acessarem as informações, né, através da leitura. E eles utilizam o quê? O tato, né, a pele, para sentir lá aquela textura do Braille, dessa forma de escrita, tá bom? Mas vamos lá. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão da visão, viu, turminha? Tá bom? Então vamos continuar. Além da visão, nós também temos outros 4 sentidos, não é? Tem um sentido que nos permite perceber diferentes tipos de cheiros. O cheirinho de um perfume, um cheirinho agradável de perfume, de uma rosa ou de outra flor. Cheirinhos desagradáveis também, né? Que nosso amiguinho aqui, ele não só identifica cheiros bons, não. Também identifica cheiros desagradáveis, né? Como água poluída, entre outras coisas, né? Brincadeiras à parte, o nosso sentido do olfato, cuja estrutura é o nariz, ele também serve para indicar cheiros que indicam perigo, né? O nosso narizinho, o sentido do olfato, ele permite que a gente perceba quando um cheiro indica perigo, né? Por exemplo, o cheiro de fumaça, né? De fogueiras, de queimadas, o nosso olfato consegue identificar, né? O cheiro de um alimento estragado também, a gente percebe que aquele alimento não tá legal para ser consumido, não é? Também identifica cheiro de gás escapando, não é? Então, o olfato é um sentido que alerta, né? Além de a gente poder sentir cheiros agradáveis, a gente também pode identificar esses cheiros que indicam perigo, né? Cuidemos também do nosso amigo nariz, estrutura responsável pelo sentido do olfato, né? Gostamos também de experimentar diferentes alimentos, não é, turminha? A gente sabe que comer é uma das maiores alegrias, né? Principalmente quando a gente come aquela coisinha gostosa, né? A Pró trouxe aqui um alimento saudável, uma maçã. Para a gente identificar os sabores dos diferentes alimentos que a gente consome no nosso dia a dia, nós utilizamos o sentido do paladar, tá bom? É o sentido do paladar ou gustação, viu, turminha? O sentido do paladar também é chamado de gustação, é que nos permite perceber os diferentes sabores dos alimentos, perdão, tá bom? Então, a gente pode sentir o doce, o ácido, o amargo, o azedo, o salgado, através do sentido do paladar ou gustação, tá bom? E não é a boca responsável por esse sentido, não, sabia? Qual é a estrutura do nosso paladar ou gustação? É a língua. Vocês sabiam
que é pela língua que a gente sente os sabores dos alimentos, não é pelo dente, não é pela boquinha, não. É a língua. A língua, gente, é uma estrutura, é um órgão do nosso corpo que tem muita sensibilidade, né? Então, é através da língua que a gente identifica os sabores dos alimentos, tá bom? Cada parte da língua é responsável por identificar um determinado tipo de sabor, tá bom? Então, nós temos aí o sentido do paladar, também chamado de gustação, tá bom? Mas nós temos ainda 2 sentidos para a Prolaís apresentar, combinado? Nós temos o sentido que nos permite ouvir a voz da Pro, ouvir os nossos pais, ouvir aquela música bacana, ouvir os sons de um filme que a gente gosta. É justamente o sentido da audição. Pois é, turminha, o sentido da audição é o sentido que nos permite perceber, ouvir os sons dos ambientes, tá bom? É através desse sentido que a gente identifica vários tipos de sons, dos agradáveis aos desagradáveis, né? Inclusive, às vezes eu acho que vocês escutam uma moto passando aqui perto da minha casa, né? Pois então, a gente percebe esses sons através do sentido da audição. E os órgãos ou estruturas responsáveis pelo sentido da audição são as orelhas ou ouvidos, né, turminha? Então, esses são os órgãos ou estruturas responsáveis pelo sentido da audição. E vocês sabiam, turminha, que além de existir pessoas que não possuem o sentido da visão, existem pessoas que não possuem o sentido da audição, né? Podem ter nascido com algum probleminha ou podem ter adquirido a perda da audição ao longo da vida, né? Essas pessoas que não têm audição são chamadas de deficientes auditivas, porque não possuem o sentido da audição. Por isso que muitas pessoas, turminha, se comunicam através da língua de sinais, que aqui no Brasil se chama Libra. E é importante que a gente aprenda também, né? Para a gente se comunicar com as pessoas que não têm o sentido da audição. E normalmente, turminha, as pessoas que não possuem audição não desenvolvem a fala, porque a fala, turminha, é uma consequência daquilo que a gente escuta. A gente precisa escutar os estímulos, né, das pessoas que convivem com a gente para desenvolver a fala, tá bom? Então, além dos deficientes visuais, existem também os deficientes auditivos. A gente vai tirar um momentinho para falar com mais tempo, né, falar um pouquinho mais sobre essa questão da deficiência visual e da deficiência auditiva, tá bom? Mas vamos lá, né? E por último, nós temos um sentido que nos permite perceber a maciez. Podemos perceber e sentir o frio. Podemos perceber a aspereza das coisas, se são duras, se são moles, como a Pro mostrou aqui na almofadinha, que é o sentido do tato. Pois então, meus amores, o sentido do tato, ele é responsável por nos dar essas diferentes sensações do toque, do frio, do calor, não é? Então, o tato, ele não é só as mãos, não, viu? Não são só as mãos, não. Sabe por quê? Porque em todo o nosso corpo nós temos sensibilidade. E essa sensibilidade é percebida pela pele. Então, turminha, o órgão do tato, a estrutura do tato não são as mãos, é toda a nossa pele, tá bom? Se a gente tocar, vou pegar aqui a maçãzinha que tá gelada, eu vou sentir na pele do rosto que tá gelada, assim como eu vou sentir na pele da mão. Então, o órgão responsável pelo sentido do tato é a pele. E a pele é uma estrutura que cobre todo o nosso corpo. Então, o órgão responsável pelo sentido do tato é a pele. É pela pele que a gente sente, como eu já disse, frio, calor, aspereza das coisas, maciez, não é? Entre outras sensações. Tá bom, turminha? Então, esses são os nossos 5 amiguinhos para te ajudar no dia a dia, tá bom? Temos aí visão, olfato, paladar, audição
e tato, toda a pele, tá bom? Mas vamos que vamos, espero que vocês tenham compreendido a importância dos sentidos. Vamos lá pegar a nossa atividade, que vai ser essa aqui. Vocês têm aí esse material, turminha, que nós vamos precisar para produzir um pequeno cartazinho que poderá ser feito com folhinha de caderno antigo que sobrou, a gente tem que reaproveitar tudo, ou com papel ofício. Eu peguei aqui os dois, ó, de caderno antigo, que sobraram folhas, e peguei aqui folha de ofício, tá bom? Vamos precisar de 2 folhas. Quem for usar folha de ofício, pega 2 folhas de ofício. Quem não tiver a folha de ofício em casa, como a Pró já sugeriu, pega 2 folhas de caderno, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer aqui, vou emendar logo aqui a folhinha do caderno, para vocês verem como vai ficar, tá bom? Peguei aqui. Olha só. Quem tem a folhinha do caderno vai ficar assim, ou pode colar assim também, ó, turminha. Uma em cima e outra embaixo. Vou fazer assim, que fica melhor. Deixa eu passar aqui mais um pouquinho de cola. São 2 folhas de caderno, de folha dos caderninhos que vocês utilizaram, que sobrou. Ou 2 folhas de ofício. Se tiver as duas, as 2 folhas, deem prioridade à folha de ofício, viu, turminha? Olha só, emendei aqui as folhinhas de caderno e vou mostrar aqui como fica as folhinhas de ofício, tá bom? Por que nós vamos fazer esse cartazinho? Porque vamos ter uma pesquisinha agora, tá bom? Uma pesquisinha pra gente complementar aí nossa atividade. Colei aqui a folha de ofício, 2 folhas, tá bom? Agora, turminha, e aqui as do caderno. Volto a dizer que quem não tiver a folha de ofício, não se preocupa que pode utilizar a folha de caderno de anos anteriores, tá bom? Pois então, agora eu vou pegar esse material que está junto do material, do último material que vocês receberam, tá bom? Vocês têm aqui os olhos, que são as estruturas da visão, a orelha, que é a estrutura da audição, o nosso nariz, que é a estrutura do olfato, as mãos, que vão representar aqui toda a pele, que são as estruturas, né, do sentido do tato, e aqui nós temos a língua, né, que representa o sentido do paladar. Vocês vão colorir esses desenhos e vão recortar cada um deles aqui, nessas bordinhas pontilhadas que tem aí, tá bom? Vamos lá. Vou recortar aqui um por um. Ah, podem fazer margem, viu? Bordinha aí no material de vocês, aí nas folhas, tá bom? Podem fazer bordinha, o pessoal de casa pode ajudar, tá bom? Vocês vão colorir primeiro antes de recortar e colar, tá certo? Olha só. Já recortei 3. Sempre tesourinha sem ponta, tá bom? Olha só. Tcharam. Recortei. Deixa eu tirar aqui esse excesso. Tá bom? 2 folhas é o suficiente, viu, turminha? Pra fazer aí a colagem. Tá? Vou fazer aqui uma borda na minha folha. Uma bordinha. Opa, a mesa da Pró aqui tá pequena para tanta coisa.
Fazer aqui uma bordinha de nuvem. Mas vai ficar aí a critério de vocês, tá bom? Prontinho. Fiz a bordinha. Olha só. Fiz a bordinha. E agora eu vou colocar aqui o título Os Sentidos. O pessoal de casa pode ajudar vocês a fazerem. Pode ajudar vocês a fazerem aí, né? Vou colocar aqui com outra cor. Os sentidos. Os 5 sentidos, né? Olha só como ficou da Pro, com a borda e com o título. Agora, turminha, eu vou colar aqui, lembram do xerocado que a Pro mostrou para vocês, que vocês vão recortar? Eu vou colar essas estruturas, esses órgãos, né? Essas imagens que representam as estruturas dos nossos sentidos. Vamos colar um afastado do outro, viu? Vocês já vão entender por que vai precisar ser um afastado do outro, combinado? Vamos lá. Vocês vão ver por quê. Vou explicar já já. Deixa eu colocar aqui. Lembrando, pode ser feito no papel de caderno também, viu? Na folha de caderno, emenda uma na outra, com colinha. Tô terminando aqui, tá bom? Olha só. Tcharam! Viram só que a Pro colou um afastado do outro? Estão vendo só? Porque agora vem a parte de escrita, viu, turminha? O que é que vocês vão fazer aí junto com o pessoal de casa? Não vai ser muito, viu, para escrever. Estão observando que a Pro deixou o espaço? Feito isso, esse primeiro momento da colagem, da pintura dos órgãos, tá bom? Vocês irão com o pessoal de casa pesquisar a função de cada um dos nossos sentidos e escrever aqui, tá bom? Só a função. Não precisa escrever curiosidades, tá bom? Vamos escrever a função da visão, do paladar, a função do tato, do olfato e a função da audição, tá certo? Pessoal de casa pode fazer linhas aqui embaixo para ajudar vocês, tá certo? Então, esse vai ser o nosso cartazinho dos sentidos. Lembrando que quem não tem papel ofício em casa, a Pro deu essa alternativa aqui, ó, de fazer emendando 2 folhinhas de caderno. Combinado, turminha? Então, feito o cartazinho, volto a repetir, vocês vão escrever a função de cada um dos nossos sentidos na mesma folha. Por isso que a Pro pediu para colar separado, tá bom? Então, finalizando aí esse momento, nós teremos, sabe o quê? Finalização da nossa manhã de atividades, tá bom? Um beijo no coraçãozinho de cada um de vocês, que fique a reflexão aí que nós fizemos no primeiro momento, tá bom? A Pro Laís ama vocês. Tchau, tchau. A gente se vê.